Olá pessoal, leitura da palavra. Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá do arraial, e o sacerdote examinará. E eis que se a praga da lepra e do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver purificado, se tomem 2 vestes vivas e limpas, e pau de cedro, carmesim e lisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas, e tornará a ave viva do pau do cedro, de carmesim, lisopo, e molhará com a ave viva, e o sangue da ave que foi desolada sobre a água da corrente, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarar-se por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se levará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, e levará as águas, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará para fora toda a tenda por 7 dias, e será que o 7º dia rapará todo o seu pelo da sua cabeça, da sua barba, sobrancelhas, e assim rapará todo o seu pelo, levantará suas vestes, e lavará sua carne com águas, e será limpos. Ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimos de flor de farinha para ofertar alimentos amassados com azeite, e 1 loque de azeite. E o sacerdote que faz purificação apresentará ao homem como houver purificar-se aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o longe do azeite oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então delegará o cordeiro no lugar em que se delegará a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no seu lugar santo, porque qualquer oferta da expiação da culpa, como a expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita aquele que tem de purificar-se, sobre o dedo do polegar da sua mão direita e o dedo polegar do seu pé direito. E também o sacerdote tomará ao longo do azeite e derramará na palma da sua mão, a própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito do azeite que está em sua mão à esquerda, e daquele azeite com o seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor, e o restante do azeite que está em suas mãos o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita aquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo do polegar e do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem purificar-se, assim como o sacerdote fará a expiação daquele perante o Senhor. E também o sacerdote fará a expiação do pecado, e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois delegará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre, em sua mão não houver recursos, portanto tomará um cordeiro para expiação da culpa, e ofertar de movimento para expiação por ele, dizimar a flor da farinha amassada e o azeite para oferta de alimentos, e 1 longe do azeite, e 2 rolas e 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E o 8º dia da sua purificação o trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o longe de azeite
e oferecerá por oferta movida perante o Senhor. E então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo do polegar do seu pé direito. E também o sacerdote derramará o azeite na palma da mão da própria mão esquerda, e depois o sacerdote com o seu dedo direito aspergirá o azeite que está em sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor, e o sacerdote porá o azeite que está na mão da ponta da orelha direita daquele que tem purificar-se do dedo do polegar, a sua mão direita e do dedo polegar e do pé direito, e no lugar do sangue da expiação da culpa, e o sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem purificar-se para fazer a expiação por ele perante o Senhor. E depois oferecerá uma das rolas e ou o pombinho conforme as suas posses. Assim, conforme as suas posses será uma da expiação do pecado e outro para o holocausto como oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará a expiação daquele que tem purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que tem que estiver que praga de lepra, cujas posses da mão permitem devido da purificação. A lei acerca da lepra numa casa. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiveres entrar na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele que for na casa virá informar o sacerdote, dizendo: parece-me que há com que a praga em minha casa, e o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que se estiver nas paredes da sua casa, em covinhas verdes ou vermelhas parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois do 7º dia, o sacerdote voltará a examinar, e se vir a praga nas paredes da casa, tende estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras de que estiverem pragas e que lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor do pó, e houver raspado, lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outra pedra e as porão no lugar, e as primeiras pedras e outros barros se tornarão, a casa se rebocará. Porém, se a praga se tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras, raspada a casa de novo rebocada, então os sacerdotes entrará e examinará se a praga a casa tem estendido lepra redonda na casa da imunda está. Portanto, derribará a casa e suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa se levantará para fora da cidade num lugar imundo. E o que entra naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até tarde. E também o que se deita a dormir em tal casa, lavarás as suas roupas e comerás tuas, levarás as suas roupas, porém, tornando o sacerdote, entrará na casa, examinará a praga, não se tendo estendido a casa depois que a sua foi rebocada, e o sacerdote declarará por limpa, porque a praga já está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro, carmesim, isopo, e delugará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará o pau de cedro e isopo de carmesim, a ave viva molhará no sangue, e as aves da ave degolada as águas correntes aspergirá na casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue das aves e com águas correntes e com a ave viva, com o seu pau de cedro e com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade,
sobre a face do campo, e assim fará a expiação pela casa, será limpa. Esta é a lei de toda a praga, de toda a lepra, da tinha, e da lepra, e das roupas, e das casas, e da inchação, e da pispula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico, capítulo 14. Deus abençoe.